Olá, eu sou Paloca e finalmente estou aqui para vos falar das leituras do mês de agosto. Este setembro, como vocês sabem, tem sido assim um mês um bocadinho complicado. Estou-me a adaptar agora ao ritmo de trabalho, ao horário das duas escolas onde dou aulas, estou-me a habituar a não ter a Nina por perto. Já respondi finalmente aos vossos comentários, é verdade, eu ontem estive a responder a comentários. Não foi fácil, eu já sabia que não ia ser fácil responder aos vossos comentários, se calhar por isso é que eu também demorei tanto tempo a fazê-lo, porque chorei babirranho a responder aos comentários, porque realmente emocionei-me muito com o vosso apoio, com os comentários que me deixaram, com as histórias também que partilharam comigo dos vossos animais de estimação, por isso foi realmente muito especial eu estar a responder aos vossos comentários e emocionei-me a fazê-lo. Por isso é que também demorei um bocadinho mais de tempo, mas finalmente estou aqui para vos falar das leituras do mês de agosto. Foi um mês com poucas leituras, como eu já vos disse quando gravei o vídeo dos filmes e séries. Não foi assim um mês em que eu estivesse muito dedicada às leituras, nem muito dedicada a filmes e séries, mas havia outras coisas para fazer, havia mergulhos para dar, havia fotografias para tirar na praia, havia tanta coisa para fazer no mês de agosto que as leituras ficaram um bocadinho para trás. No mês de agosto eu só li 7 livros. Li 5 livros em papel, desses 5 livros 2 são graphic novels, ouvi 2 audiobooks, não li nenhum e-book e no total eu li 2766 páginas. A leitura que menos classificação teve só teve 3 estrelas e foi um audiobook, Hostage, de Claire McIntosh. Já existe também publicado em português, chama-se Refém, e temos aqui a história de um avião que foi sequestrado, um avião que ia voar de Londres para Sydney e que foi sequestrado, e nós vamos aqui vivendo estas horas deste voo que foi hijacked em inglês, em português eu acho que é sequestrado que se diz. E eu gosto muito destas histórias, não é? Emocionantes, portanto estamos dentro de um avião, o avião foi sequestrado, o que é que irá acontecer, o que é que não irá acontecer, há por aqui uma hospedeira metida na história, temos aqui vários pontos de vista. E essa parte podia ser interessante, mas confesso que às vezes andava um bocadinho perdida e confesso que o que me levou a dar mesmo as 3 estrelas a este audiobook foi a motivação para este sequestro. Não achei que fosse motivo para levar a este sequestro, acho que é um motivo que sim, que deve ser explorado, que se calhar devemos melhorar. Eu não quero entrar em grandes detalhes, vocês já sabem que eu não dou spoilers, portanto eu acho que sim, que devemos lutar por isto, mas não desta maneira. Eu estava à espera de algo assim mais virado para um terrorismo islâmico, assim, para um 9/11, não é? Para um 11 de setembro, e não teve nada a ver com isso, e as motivações não me pareceram adequadas para aquilo que existiu realmente no livro. Acho que foram motivações demasiado fortes para aquilo que aconteceu, portanto eu acho que aquilo podia ter levado a outro cenário e não este, por isso não gostei muito das motivações que levaram a este sequestro e é este terror psicológico nos passageiros que iam dentro daquele voo. Não concordo nada com isto, não concordo nada com estes métodos, eu sou contra tudo aquilo que mete terrorismo, e aqui acaba por meter terrorismo, não aquele terrorismo que nós conhecemos da Al-Qaeda, do Estado Islâmico, mas acaba por meter um terrorismo porque as pessoas estavam aterrorizadas dentro daquele avião, mas aquelas motivações não me pareceram, não sei, suficientes, não me pareceram para aquele sequestro, para aquele final, não sei. Não fiquei muito convencida com este livro, não gostei, como vos digo, não gostei das motivações e por isso só levou as 3 estrelas, acabou por ser entretido. Em algumas partes eu andava meio perdida, noutras mais ou menos, estava mais ou menos orientada, mas no geral, se eu for a ver no geral, eu não lhe podia dar mais do que 3 estrelas. Felizmente foi o único livro de 3 estrelas. Depois de 4 estrelas eu tenho Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Temos aqui a história do D'Artagnan, do Athos, do Porthos e do Aramis, que nós já conhecemos. Eu acho que isto é uma história que toda a gente conhece, mais que não seja pelos desenhos animados do D'Artagnan e os 3 Mosconteiros, que eu adorava ver e que agora até há um filme com o Nuno Marco e o Vasco Palmeirim, acho que com as vozes do Nuno Marco e do Vasco Palmeirim. Eu estava desejosa de ler este livro, porque eu tinha lido O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas, e tinha adorado o livro. Ler em francês tem a sua dificuldade, ler em francês na praia com as pessoas todas a fazerem imenso barulho tem a sua dificuldade. O livro também é grandito, é verdade que há aqui muitas páginas que são de notas, mas tem 989 páginas de texto e, como vos digo, eu leio em francês muito mais lento do que leio em inglês ou do que leio em espanhol, então isso dificultou-me e demorei imensos dias a ler este belo deste calhamaço. Gostei da história.
Gostei destas aventuras do Cardeal Richelieu e do D'Artagnan e dos seus três amigos mosqueteiros, um por todo e todos por um, aquela frase-chave que nós todos conhecemos. O que é que me fez só lhe dar 4 estrelas? Houve aqui partes que eu achei que eram um bocadinho mais chatinhas, mais aborrecidas. As partes especialmente em que falava da Milady, se calhar foram demasiado extensas. Eu estava à espera de mais aventura do D'Artagnan e dos Três Mosqueteiros, assim, de mais aventuras, de mais peripécias, e se calhar acabaram por ter menos aventuras do que aquilo que eu esperava. Acabou o livro por estar mais centrado em algumas partes na Milady, e eu não gostei tanto dessas partes, então por isso não me arrebatou tanto quanto o Conde de Monte Cristo. Se calhar também comecei logo por aquele que é assim, aquela obra Charan, não é? Aquela vingança, aquela obra Charan que eu adorei, e se calhar eu estava à espera, tinha as expectativas demasiado altas, estava à espera de mais deste livro, e depois este livro não me transmitiu tudo aquilo que eu queria que me transmitisse. Eu sei que há continuação, há mais livros a seguir, e se calhar eles têm mais aventuras ou têm partes se calhar mais emocionantes do que teve este, porque como vos digo, andei ali um bocadinho, havia ali partes que me estavam assim a chatear um bocadinho e que demoraram um bocadinho mais a ler, mas no geral foi uma excelente leitura. São 4 estrelas bem consistentes, bem gordas, e não chegam às 5 por tudo aquilo que eu já vos disse, mas é sempre bom ler em francês, é sempre bom praticar o francês, apesar de ser complicado, apesar de eu demorar imenso tempo, e do livrinho também ser bem grandito. Também o tipo de letra, como vocês podem ver, também não é propriamente assim um tipo de letra muito grande, por isso demorei realmente o seu tempo, demorou, não sei, 2 semanas ou mais, demorei a ler este livro. Como vos digo, a concentração que eu tenho na praia não é a mesma concentração que eu tenho aqui em casa, então isso se calhar também prejudicou um bocadinho a experiência de leitura, ou eu não sei, se tivesse lido noutro momento, noutro sítio, se teria dado as 5 estrelas, se calhar não dava, porque cá está, a história continuava a ser a mesma, mas realmente foi muito interessante. Gostei de ler a história, não é? Porque eu já conhecia a história, nem que fosse, como eu vos disse, antes do D'Artagnan e dos Três Mosqueteiros, não é? Já sabia a história, mas gostei desta história, gostei da forma como o D'Artagnan se tornou mosqueteiro, gostei das aventuras, de algumas aventuras que eles tiveram por aqui, ele e os seus companheiros, não é? Os seus moscamenteiros, os seus mosqueterros, e acho que sim, que foi uma boa leitura, apesar de ter tido estes percalços todos, de ter demorado mais tempo, de ter sido na praia, da concentração, de tudo, mas foi uma excelente leitura e eu recomendo. Se ainda não leram Os Três Mosqueteiros, eu recomendo, mas o Conde de Monte Cristo continua assim naquele lugar especial, porque é um livro excelente do princípio ao fim. Também com 4 estrelas, para o meu projeto 4 meses com Júlio Diniz, eu li Uma Família Inglesa. Como o próprio nome indica, temos aqui uma família de origem inglesa, temos um pai, temos um filho, o Carlos, e temos uma filha, a Jenny. Temos aqui um Carlos que se apaixona por uma rapariga num baile de carnaval, sem saber quem ela era, porque como era carnaval e estavam mascarados, e depois ele veio a descobrir quem é a rapariga, e depois temos por aqui estes amores e desamores. Esta obra já não se passa num ambiente campestre, estamos na cidade do Porto, portanto é um ambiente da cidade do Porto. Eu gostei das descrições, gostei da maneira como o Júlio Diniz se mete com o leitor, não é? Aquelas intervenções que ele tem com o leitor, que eu já tinha gostado nas Pupilas do Senhor Reitor, volta a tê-las aqui, e eu gosto imenso dessa interação que há entre o escritor e o leitor, a maneira como ele se dirige ao leitor, gosto imenso dessa parte. Gostei deste ambiente citadino, fez-me lembrar um bocado o Essa de Queiroz, e quando ele fala de Lisboa, fez-me lembrar um bocado essa parte desse realismo e dessa parte do Essa. Portanto, eu gostei muito dessa parte de ser passada, não é, ter lido um livro passado no campo e agora estar a ler um livro passado na cidade, mas não é que a história de amor me tivesse arrebatado por aí além, até porque nós já sabemos que estas histórias de amor, já sabemos por onde é que vai a história de amor, não é? Quando começamos a ler o livro e quando eles se conhecem. Por isso gostei, são 4 estrelas bem consistentes, mas não posso dizer que me tenha arrebatado mais do que, por exemplo, As Pupilas do Senhor Reitor. Eu acho que estão os dois mais ou menos ali no mesmo nível. Agora posso-vos dizer até que estou a ler A Morgadinha dos Canaviais e que me está a arrebatar muito mais do que este e do que o outro. Estou a gostar mesmo muito daquela leitura, daquele livro.
E deste, claro que gostei das personagens, sim, gostei da história e gostei de ser passada na cidade do Porto, gostei muito dessa parte. Eu gosto da cidade do Porto, apesar de não ser um sítio onde eu vou frequentemente por estar um bocadinho longe, mas é uma cidade que eu acho que é lindíssima, que eu acho que é excelente para tirar fotografias, é a cidade mais instagramável, acho eu, do país. E eu gosto muito das pessoas do Norte, e gosto muito das pessoas do Porto, e gosto muito do sotaque do Norte, por isso gostei deste ambiente, gostei desta família e foi uma leitura muito agradável. Também com 4 estrelas, uma graphic novel, Stalin. Eu já tinha lido a do Lenin, agora li a do Stalin para o Augusto ao Quadrado, gostei, não é que me tenha trazido assim nada de novo, eu tenho por ali, não é a biografia do Stalin que já li, não me trouxe assim propriamente nada de novo, mas é interessante, a arte também é interessante, apesar do livro ser gigante e não ser propriamente muito prático de ler, mas é interessante, não tem aqui a história toda do Stalin, não é? A ver se isto não faz tanto reflexo. Mas gostei da leitura, já tinha gostado da leitura do Lenin, também tinha dado 4 estrelas, porque cá está, não é uma leitura que seja muito desenvolvida. Eu acho que depois no final tem por aqui, acho que não tem, por aqui depois umas explicações, também que ajudam à leitura do livro. E foi uma leitura agradável, era uma leitura que eu já estava à espera, já sabia aquilo que ia, porque já tinha lido a do Lenin, já sabia o que ia, já tinha lido a biografia do Stalin, portanto, ou do Stalin, como eu gosto de dizer, porque eu não gosto de dizer Stalin em português. Gosto mais de dizer como dizem os russos Stalin e os ingleses, por isso eu gostei, foi uma leitura interessante e foi uma maneira também de participar no Agosto ao Quadrado, já que eu tinha comprado esta graphic novel, aproveitei para a ler agora no mês de agosto. Foi uma leitura também que se fez muito rapidamente, porque tem muito poucas páginas do livro, como vocês podem ver é muito pequenino, por isso cumpriu o seu objetivo de entretenimento e de me trazer à memória algumas das coisas que eu já tinha lido na sua biografia, portanto foi uma leitura também agradável de verão. A última leitura de 4 estrelas foi um audiobook, 21 Lessons for the 21st Century, do autor de Sapiens, Harari, qualquer coisa, Yuval Harari, acho que é mais ou menos assim, Yuval Noah Harari, não sei muito bem como é que se pronuncia. Eu gostei muito do Sapiens, adorei o Sapiens. O outro livro a seguir já não gostei tanto e este gostei destes pensamentos e destas ideias e destas teorias para o século XXI, aquele século em que nós estamos, gostei, mas não me arrebatou tanto como o Sapiens. Confesso que gostei do audiobook, eu gosto muito de ouvir audiobooks de não-ficção, portanto isto também foi para as minhas leituras, para o Mais Não-Ficção, que é aquele projeto que eu tenho de ler mais livros de não-ficção. Eu gosto muito de audiobooks de não-ficção, porque gosto de ir ou a caminhar ou de carro e gosto muito de ir a ouvir e interiorizo muito bem tudo aquilo que é de não-ficção, por isso nesse aspecto foi excelente, foi um audiobook excelente. Trouxe-me ideias, sim, trouxe-me tópicos, temas para pensar, ideias para pensar e não é nós vermos para que caminho é que vamos, para onde é que vamos neste século XXI, não é? Que ideias é que nós temos, como é que a tecnologia também pode afetar a nossa vida no século XXI. Por isso acabou por ser um audiobook também muito interessante, não, para mim, como já vos disse, não está ao nível do Sapiens, o Sapiens foi assim, o livro mesmo 5 estrelas deste autor que eu adorei, mas valeu as 4 estrelas. Se calhar se eu tivesse lido, teria se calhar retido mais informação. Já sabemos que os audiobooks depois, com o tempo, a informação se calhar passa mais rápido ou esquece mais rápido do que se for lida, porque estou a ouvir e estou a ouvir em inglês, portanto tenho que estar muito concentrada, mas realmente foi uma boa experiência. Como vos digo, eu gosto imenso de ouvir audiobooks de não-ficção, este foi também um audiobook muito agradável de ouvir, a narração é excelente, o narrador é mesmo muito bom e capta muito a nossa atenção, não torna estes audiobooks de não-ficção aborrecidos, portanto foi também uma leitura agradável, ou um audiobook agradável, e foi agradável também ouvi-lo no mês de agosto, para também tentar variar um bocadinho as leituras, não é? Tentar ler um bocadinho de tudo em cada mês, portanto também foi muito interessante ouvir este audiobook. Para terminar, não é surpresa nenhuma, eu gravei o vídeo em que eu vos falo da releitura, da leitura e do filme. Estou-vos a falar então do quê? The Great Gatsby, livro e graphic novel, 5 estrelas, o vídeo já existe por aí, vou deixar aí o card e vou também deixar na descrição, se ainda não viram a minha opinião. Eu adorei fazer esta releitura, livro este que eu tinha lido no 12º ano na disciplina de inglês, adorei fazer esta leitura desta graphic novel. A graphic novel tem estes tons pastel, é giríssima. Vou-vos mostrar algumas também das imagens que tem esta graphic novel. Vou pausar então o meu livrinho já muito antiguinho com as páginas amarelas. E temos por aqui
imagens giríssimas, eu acho que as imagens são giríssimas. A única coisa que peca nesta graphic novel, eu já disse também no vídeo, é que as caras são muito parecidas, então eu tenho que estar atenta aos nomes, ou à maneira como estão vestidos, para conseguir diferenciá-los, porque eles realmente são mesmo muito parecidos, mas eu gostei imenso destes tons. Acho que a graphic novel está muito bem conseguida, eu gosto imenso destes tons pastel, como já vos disse, e gostei mesmo muito desta leitura, de fazer esta leitura, ler um capítulo do livro, ler um capítulo da graphic novel. A graphic novel não tem tantas coisas como tem o livro, não está tão desenvolvida, mas consegue-se perceber perfeitamente, sem ler o livro e só lendo a graphic novel, consegue-se perfeitamente perceber a história, a compreender a história deste Jay Gatsby e do seu amor, e esta história tão dramática, que tem um fim dramático, é uma história dramática, mas é destas histórias de amor que eu gosto. Eu não sou propriamente uma pessoa romântica, já vos disse isso milhões de vezes, mas estas histórias assim que são dramáticas e que têm finais dramáticos, conseguem-me deixar empolgada até ao fim. E eu lembro-me perfeitamente de ter lido esta história no 12º ano, lembro-me de ter visto na altura o filme com o Robert Redford e a Mia Farrow, e de ter gostado imenso, e então foi ótimo voltar a este mundo dos anos 20, daqueles loucos anos 20, daquelas festas, daquelas roupas do Charleston que eu adorava poder viver nos anos 20, voltar atrás no tempo, ir aos anos 20 ou ir às festas temáticas dos anos 20, adoraria, porque acho que deve ter sido um ambiente fantástico. Depois de uma guerra, antes de uma depressão, deve ter sido realmente anos loucos, né? Os loucos anos 20, the Roaring Twenties. Então para mim foi excelente voltar a este mundo, foi excelente fazer esta releitura e foi excelente fazer esta leitura, por isso são livros de 5 estrelas e 5 estrelas indiscutíveis, portanto 5 estrelas bem gordas. E foram estas as minhas leituras do mês de agosto. Digam-me nos comentários se já leram algum dos livros, se ainda não leram mas têm curiosidade em ler algum deles. Digam-me também se o vosso mês de agosto foi um mês com menos leituras, como foi o meu, porque eu li menos livros, menos páginas, porque também tinha outras coisas para fazer, tinha a praia para aproveitar, para desfrutar, para mergulhar, tinha a minha Nina e felizmente aproveitei bem os últimos dias da sua vida e ela concedeu-me a mim também dias muito felizes em agosto. E deixem um like no meu vídeo, subscrevam o meu canal se ainda não o fizeram, porque já sabem que isso é muito importante para mim e para a minha motivação e para a minha vontade de estar aqui a gravar vídeos. E por hoje eu vou me despedir, um grande beijinho e até ao próximo vídeo, tchau!